Olá, boa noite. Mais um dia de Bahia Dança Conexões. Tá cada vez mais legal, cada vez mais interessante. Hoje é o penúltimo dia dessa semana com Iná. Espero que vocês venham e compartilhem com a gente bastante. Iná é essa pessoa super presente dentro da nossa cultura. Oi, Raika. Venham, cheguem junto. Nossa convidada já está aqui. Vamos já convidá-la para a gente nossa live de hoje. Estou muito feliz dela estar aqui. Linda, linda. Preparei umas perguntas. Oi, Zazu! Hoje eu tô brigado com o meu cabelo. Botei um bonezinho. Vocês gostaram? Minha mãe também já tá aí. O pessoal já tá chegando. Ela. Vamos lá. Vamos aguardar a Iná e a gente já começa. Vamos falar bastante hoje. Vamos falar bastante sobre dança, sobre arte, sobre cultura. Tenho certeza que vai ser bem legal. Só aguardando um pouquinho. Esse ao vivo deixa a gente nervoso, né? Eu parece que vou entrar. Já fiz o convite, Peraí que eu vou fazer de novo que não rolou. Peraí. Deixa a gente nervoso. Olha aí, já tô fazendo o convite. Aê! Olá! Tudo bom, meu amor? Tudo bem, tudo bem. Como é que estão as coisas por aí? Se cuidando, né? Se cuidando. Vamos lá. É verdade. Tentando manter a sanidade. Primeiro queria agradecer a você por ter aceito o convite assim tão de cara e Ai, lembrar obrigada a você. e lembrar que você foi a indicação de Jana. Ah, Jana, sim, já. Jana falou com você, então você já sabe, né? Quem está acompanhando aqui Sim, sabe que sim. a cada convidado eu chamo um próximo, né? A gente vai tentando aumentar essa conversa. Sim, No sim. final a gente vai falar sobre. Massa. Vamos começar então, né? Vamos começar Vamos lá. nossa. Eu queria saber, Ná, como foi que seu início? Como foi que você começou nas artes? Menino, que babado, que pergunta. Primeiro, licença a todos, né? Todos a todas que estão aqui acompanhando essa live. Obrigado, Vitor, pelo convite. Obrigado, Jana, pela indicação. Né? Jana é uma grande referência também. E respondendo a sua pergunta, né? Eu nasci no bairro de Nazaré, aqui de Salvador, né? Mas fui criada no bairro da Liberdade. E eu comecei a dançar num projeto social lá no bairro com 9 anos de idade, né? E eu tinha aula dia de terça e quinta de dança afro com o professor Raimundo, lá no espaço chamado... Ai, meu Deus, esqueci. A Semi Brasil. Ele ainda está lá, ele fica perto do plano inclinado ali. Então, é um espaço que eu não sei como é que está sendo gerido hoje, mas é num espaço que tinham projetos sociais, né? De dança, de esporte e tal. E aí minha mãe me matriculou para poder fazer essa atividade, que eu estudava de manhã, daquela velha história, né? Estuda de manhã, de tarde vai fazer atividade, de tarde eu fazia dança nesse espaço. Então, eu comecei com 9 anos e aí eu fui enveredando pela área das artes, né? E aí eu passei pelo SESC, fui aluna de Leda Ornelas, Mestre King, Tânia Bispo no SESC. E depois eu vou para a Escola de Dança da FUNSEB, né? Faço em 2007 o curso livre, né? Que era fazia 2 vezes na semana, então fazia aula, inclusive com Jana, né? De balé clássico lá, fazia com Léo também. E em 2008 eu fiz o teste para poder entrar na escola, né? E aí eu entrei na escola em 2008, no curso profissional, né? Então, daí desde 2008 eu já estou aí, né, com essa trajetória aí bem extensa, né, de atividade, dança, teatro, música, cinema, enfim, bastante Eu coisa. gosto. Há muito tempo, né, que a gente se baixa pelos corredores, há muito tempo a gente se Sim, conhece, né?
de produções mesmo, de bastidores. A gente Uhum. nunca teve a oportunidade de ter uma troca, E de né? colegas, Mas né? Que a gente é super. É uma rede, né? Uma rede super extensa assim, de dança em Salvador, né? Então, mesmo a gente pensando, cada um pensando da sua perspectiva de dança, mas a gente está sempre interconectados, né? É bem interessante isso. com certeza, com certeza. Então, isso traz a gente para aqui hoje, né? Uhum. Essa conexão trouxe a gente para aqui hoje. Quem é que você. Eu sempre peço também para vocês listarem quais são, assim, o top 3 dos mestres que te inspiraram, assim, na sua formação, na sua Nossa. trajetória. Nossa, babada, senhora das perguntas bafônicas, eu tô chocada. Olha, eu tenho uma grande referência para mim enquanto artista, enquanto profissional, enquanto humano. É, meu grande professor, meu guru, que até hoje eu ligo para ele perguntando na escola quando eu tenho alguma dúvida, que é Anderson Rodrigo, né? Foi a primeira companhia profissional pós-experimentância de dança que eu danço, né? Que eu dancei. Dancei durante 4 anos na Atom de Dança, que é a companhia, né? Dirigida, coreografada pelo Anderson. Então, é uma grande referência para mim. Jorge Silva, né? Nosso demônio, nosso anjo, né? Acho que pela coragem mesmo, pela vida trazida com a arte, com a periferia. Então, não como não se inspirar com ele. E Marilza Oliveira, né? Não posso deixar de referenciar essa mulher que é tão importante para a dança afro, né? Não só ela, mas Nildia Fonseca, Edileuza, Leida Ornelas, Julieta, Tati Campelo, Vânia Oliveira, Edeise, mas Marilza foi minha professora da FUSEB, ainda é minha grande mestra, minha amiga e uma grande referência, que eu também sempre estou toda hora, né? Marilza, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, me socorre, me acode aqui, vamos, me ajuda, então. E pela história de vida também, né? Então, é uma mulher extraordinária, uma artista extraordinária, uma professora, mestra, doutoranda extraordinária, né? Então, acho que meu top É, é esse. pessoas lindas, fortes, inclusive, né? Uhum, Que marca uhum. tão bem, né, nossa cultura, que é orgulho da Exatamente. gente ter pessoas com essa garra, né, no nosso cenário. Exato, exato. E vou começar agora para as partes mais polêmicas. Tô com medo. Então, você trabalha muito com produção, né? Isso. Você, você faz muita coisa que a gente fica sempre vê que você está à frente e tudo mais. Eu queria saber quais artistas que você já se envolveu artisticamente, vamos dizer assim, né? Que já teve uma conexão e você mais gostou, assim, não em relação vamos dizer, a gosto, mas em Uhum. relação a ter te afetado de alguma forma artisticamente. Nossa, eu acho que todos, assim, eu trabalho com artistas muito diversos. E não só no campo da produção, mas no campo da dança, também da atuação, né, enquanto intérprete. E eu costumo dizer que estar no palco, na cena, é minha cachaça mesmo. Eu não consigo ficar muito tempo longe. Então, para além da troca enquanto produção, tem enquanto artística mesmo, né, em estar em cena. E eu tenho um grande prazer assim com as pessoas que eu tenho trabalhado, que eu estou trabalhando e que eu tenho pretensões de trabalhar, né? Então, são pessoas muito que têm trabalhos muito singulares, mas que estão muito próximas do que eu consigo entender de vida, de dança, de política, de atuação no mundo, na vida. Então, seja de teatro, seja de dança, seja de música.
seja de cinema. Então, são artistas, produtores, técnicos que estão o tempo inteiro com essa máxima, né? Com essa verdade dessa construção artística mesmo da gente, né? E, obviamente, que são artistas negros, pretas e pretos, e que estão trazendo suas questões, as nossas questões, para as cenas e para as produções, e que isso reverbera muito, né? Então, isso motiva muito, isso traz muita, com todas as questões que não é, você também sabe muito bem que não tem tanto romantismo assim, né? Ver o palco, a coisa já pronta, mas quem faz seus corres é que sabe, né? Mas é sempre numa perspectiva do fazer mesmo, né? Do que vamos lá, vamos fazer, vamos propor, vamos praticar, vamos colocar para fora, né? Então, eu acho que são cada um de uma perspectiva e cada um se coabitando, se correferenciando, se co-possibilitando, acho que das contribuições, né? Então, a gente está sempre nessas trocas diárias e enquanto fazeres e práticas. Exatamente. Eu acho que, como você falou, né? Eu só trabalhei fora do grupo experimental de jazz, fora das minhas produções, mesmo que não seja com grupo, eu só trabalhei com uma companhia, que foi a Sion Brother, que me convidou Sim. para nenhum momento. E eu vi como é um trabalho muito, muito difícil, né? É um corre mesmo, é literalmente um corre, né? Você produzir alguma coisa, né? A gente não para, a gente tem que fazer tudo, mas ao mesmo tempo é gratificante, né? Você colocar um produto cultural, um produto que você sabe que vai tocar tanta gente, né? Que vai ajudar na formação de tantos Sim. indivíduos, né? Então, eu fazendo essa troca um pouco com produção, que hoje eu tenho, graças a Deus, a ajuda de Mila, né? Da Enóis, que está com a Sim, gente sim. colada. Mas no momento que eu não tinha produção, no momento que eu não tinha produção, era muito complicado mesmo esse corre. Mas quando você terminava aquele espetáculo, aquele evento, você respira assim, né? Parece que o cansaço, o peso do mundo está nas suas costas, Nossa, né? Né? Nesse momento você alivia isso. bem isso. Então, Deve tomar cachaça depois e. com certeza. É o que a gente mais quer, né? Mas é legal, Depois. legal você falar dessa perspectiva, porque eu começo a produzir com as experimentandos, né? Quando a gente cria, eu, Bruno e vários amigos que estavam juntos no curso da FUNSEB, e eu puxo essa responsabilidade, essa vontade, né? Então, falo, não, e a gente começa a fazer das coisas mínimas, né? Ah, me dá que eu imprimo, aí me dá que eu faço isso. Talvez eu possa pensar dessa outra perspectiva. Então, eu me crio enquanto produtora dentro da companhia, né? E também eu me lanço para fora enquanto produtora da companhia com Anderson Rodrigo e com Jacqueline de Vasconcelos, né? Que são as duas pessoas que faz assim. E até hoje eu construo minha carreira nesses dois pilares, né? Produção e dança. Então, eu ainda continuo produzindo, dançando nas experimentando companhias de dança, e sempre tendo essa dupla função, né? E que é muito específica, e eu falo muito específica, mas não é nem de lugar de bom, de ruim, porque quando a gente vai, né, ver a conjuntura da coisa, principalmente para a gente, enquanto grupos independentes, né, de Salvador, que está sempre fazendo os corres, é muito complicado. Né? A gente vê que são estratégias, são espaços, muitas vezes que não foram criados para a gente, e a gente está ali, né, tensionando o tempo inteiro, dizendo a gente existe, a gente está fazendo, a gente cria as nossas possibilidades. O mercado de trabalho, que também não é a coisa, né? Então, a gente começa a criar as possibilidades de espaço para a gente, de atuação, e a gente vê o quanto isso depois tem essa coisa prazeroso, obviamente, mas é muito difícil, é muito complicado,
né? Então, a gente consegue enxergar a produção no final, mas tem todo o processo, né? Até chegar a isso. Então, não é da noite para o dia também que a gente vai conseguir sentar e fazer alguma coisa, ou que também a gente vai parar também na primeira dificuldade, né? Então, eu sempre falo isso, né? Que é muito, muito gratificante mesmo nesse sentido. Coisa na produção, mas Com que tem um corre, né? Para isso. com certeza. É engraçado que você fala dessa questão de você colocar o seu Estou ouvindo lugar, aqui. né? Certo. Você O colocar o pessoal seu das carnes. lugar, você colocar seu lugar, abrir, criar o seu espaço dentro do mercado, porque foi exatamente o que aconteceu comigo e com o grupo, né? Uhum. Eu fundei o grupo, eu tinha 23 anos, então Sim. eu era conhecido no meio, né, de academia de dança, porque eu já coreografava, já dançava, Sim, mas muito julgado, né? A gente é muito julgado. Engraçado exato. que Renan Rodrigues, que hoje é diretor do Raça Ser de Dança lá de São Paulo, foi a nossa primeira conexão, ele falou sobre isso. Que Sim, se os mais, não desmerecendo o lugar dos mais experientes, dos mais velhos, né, no cenário, sim, se sim. se essa galera chegasse pra gente para dar as mãos e dizer, não, vá por esse caminho, não vá por esse e tal, ao invés de, será que ele consegue mesmo, né, tão novinho? Será que consegue, né? Exato. Eu acho que a gente teria um cenário diferente, né? Mas Uhum. também a dificuldade também, como disse Jorge Silva ontem, também não concordo que tudo tem que ser na dor. Mas a dificuldade também ajuda muito a gente crescer, é indiscutível, Exato. né? Exato, e a gente Então, tem essa não sei que palavra usar, mas que tudo é pela dor, né? Obviamente que vai ter as dificuldades, mas que também seja prazeroso, né? Que também, porque senão a gente vai ficar apanhando ou batendo o tempo inteiro, né? Mas que se tem esse prazer também. Então, acho que a própria realização enquanto artistas, enquanto produtores, enquanto, né, fazedores de cultura e de arte, tá nesse campo também, né? Tá nesse lugar. Então, é muito, muito disso, né? exatamente. Bom, então eu quero agora, vamos puxar da memória um pouquinho. Eita, Você falou do que você produziu, né? Você já produziu sim. muita coisa, eu já vi muita coisa. O que é que você, como espectadora, qual foi o espetáculo que você assistiu e você disse assim, não, eu queria estar envolvido nesse projeto aí, ou de alguma forma te inspirou? Nossa. Eu vou puxar de um mais recente, assim, que eu falei. Dois, na verdade. Foi um da Laís Rocha, que ela fez um vídeo dança, né? Só a dança da função na conclusão dela. Que ela fez um jogo de tabuleiro. E eu achei aquilo incrível. E ela é do audiovisual também, né? Então. E Pau Brasil já disse. Eu queria muito Pau ter Brasil. dançado aquela obra. Eu queria muito. E acho que mês passado ele estava postando, né, alguns vídeos assim. Eu falei, nossa, eu queria. De verdade, porque sempre todo mundo fala, né? E é isso, a gente que está acompanhando hoje os mestres da gente, as referências, e não está vendo os espetáculos, né? Mas ensinando só através de vídeo, a gente fica, nossa, eu queria dançar esse, né? Queria muito ter dançado esse. E aí eu não dancei para o Brasil, mas eu dancei Sagração da Primavera pela Jade Silva de dança, que foi a remontagem que ele fez em 2017. E foi incrível, né? Então, foi muito, muito legal, assim. Aí acho que são esses dois, assim, mais atuais que eu lembro que eu queria ter. Não lembro, assim, de outra obra que eu queria, não lembro. Bem interessante. Que Boa legal. pergunta, tá? É, porque eu tenho muito isso. Às vezes eu vou assistir um espetáculo, eu fico encantado pelo espetáculo. E Uhum. eu só queria um lugar de observador mesmo. Eu queria estar naquele Sim, lugar mesmo, de sentar e de curtir aquilo ali. Eu queria aquilo como produto. Aí algumas vezes eu vou para um espetáculo e eu me envolvo tanto com aquilo que eu penso assim, eu queria ter participado desse processo. Eu queria ter uhum. estado nesse processo. Então isso acontece Sim, muito comigo. sim. Por isso que eu te perguntei.
E engraçado que eu falei até ontem sobre o Pau Brasil, que eu em 2005, quando eu fui prestar vestibular para a UFBA, que na minha Sim, época o vestibular ainda tinha a parte prática da coisa, né? sim, Eu sim. fui, né? Eu fui lá, cheguei e tinha um cartaz enorme assim na porta de Pau Brasil. E com aqueles nomes todos, né? Da Sim, dança do final dos anos 90, né? Zazu tá até aí na exato. live, ele deve lembrar disso. E aí eu fiquei encantado, que eu fiquei assim, gente, né? Você vê aquele cartaz, porque você entra, a gente que vem de academia, né? Você Uhum, entra na UFBA ou na FUNSEB, é um outro universo, né? Então você vê foto de exato. dança, cartaz de dança, e você almeja aquele lugar, né? Almeja produzir também, tá envolvido, enfim. Legal Uhum. você falar de Pau Brasil. Bem, Que são as nossas inspirações mesmo, né? Que é uma coisa que eu trago muito para mim, que eu tenho muito em mim, que é isso. A gente tem nossas referências, tem muitas referências aqui na Bahia. A gente tem muitas. A gente tem grandes mestres, a gente tem grandes fazedores, a gente tem grandes artistas, né? Então, se a gente não falar dos nossos mestres, quem é que vai falar? Né? Então, como é que a gente vai dizer que não se tem história da dança na Bahia? Se tem, a gente está aí há bastante tempo, né? A gente está há bastante tempo fazendo. Então, é verdade. dos que a gente sabe, dos que a gente conhece mais próximo, que tem, né, tem as relações mais próximas, mais íntimas, mais de amizade, sentar no bar e beber, de ir para casa, mas dos que a gente também tá distante, até por várias questões, mas a gente tem muitas referências aqui, né? Então, a gente precisa olhar para a gente, né? Que eu acho que olhar para a nossa casa, olhar para nós também, né? Enquanto artistas, enquanto fazedores mesmo, né? Enquanto mantenedores da própria cultura, né? Então, se a gente não se mantém entre nós, a gente termina dissipando e abrindo espaço para outras possibilidades, que pode ser ruim, pode ser bom também, não sei, mas eu prefiro me ancorar muito aqui nas nossas próprias referências, assim. Exatamente. A gente tem muitas boas referências, né? A gente Uhum. tem tantos professores incríveis que passaram pela FUNSEB, pela Menino, deixa eu UFBA. te contar uma coisa. Você falou referência tão incrível. Eu lembrei, eu tô no mestrado, né? No Prodam. E a minha turma, ai, gente, minha turma é muito maravilhosa. Quando eu olho assim, porque minha turma tá. Eu, olha a turma engraçada. Eu, Nildinha Fonseca, Tânia Bispo, Ó, Sueli Ramos, é, Luísa Meirelles. Quando olha, eu olho assim, eu digo, meu Deus, eu sou colega de mestrado de Tânia Bispo e de Nildinha Fonseca, as duas foram minhas professoras. Tipo assim, eu falei isso outro dia na aula, elas ficaram assim. Falei, gente, imagina, eu nunca ia imaginar. Eu não ia nem imaginar que ela tá dançando hoje, quanto mais. E assim, eu tô na mesma turma que elas. E, assim, então, é uma dádiva para mim. É uma dádiva poder estar com elas o tempo inteiro, estar trocando e ter as minhas referências do meu lado, sabe? Isso fortalece muito, né? Fortalece muito. Zazu, essa turma é babada. babada essa turma, viu? Só. Rapaz, Tem. engraçado você falando sobre isso. Eu lembrei, essa semana eu estava pesquisando para convidar, né, outras pessoas Sim. e tudo mais, e aí eu fui fazendo uns hiperlinks e fui parar nos vídeos do Ateliê de Coreógrafos Brasileiros, que era aquele Uhum. evento mega que Sim, sim. acontecia aqui, né, em Eu assisti a Salvador, última que trouxe, edição. inclusive, você viu a última edição? Eu assisti a última edição, eu lembro de ter assistido a última edição. Eu assisti todos, a primeira e a segunda em vídeo, porque na época tinha né, passava na TVE. Sim, ó. Tô velho, viu? Tô velho. Ó pra aqui. Cheio de cabelo branco. Ó. Tá vendo? Eu só não mostro porque meu cabelo tá azul e ele brigou comigo hoje, mas tá. Mas eu assisti todas as edições e como marcou a história, né, da gente. E aí eu fui ver, tinha um projeto dentro do ateliê que se chamava Solos Maior que de 40, né? Isso, maior de 40, exatamente.
e tinha as bailarinas que ainda atuavam, que tinha mais de 40. E aí tem um Isso. espetáculo no YouTube de coreografia de João Pereni, Peraí, tá na minha turma chamada também. o Peraí, tá Pereni nessa também, turma né? também. Tá vendo? E o espetáculo chama Medeias, que Sim, Pereni coreografou, que coreografou. não Isso, exatamente. dança Tânia Bispo, dança Nelma Seixas, Alice Becker, Nossa. Sonhão, dança uma galera que você fica assim, você assiste o espetáculo passado, assim, que é lindo. Exatamente. Depois, quem procurar no YouTube, procurem, porque é um espetáculo incrível. Perene é incrível, né? E imagine esse Uhum, elenco. exatamente. Medeias, eu assisti esse espetáculo, passou assim, num piscar de olhos, aquela movimentação própria de Perene, aqueles jogos cênicos que a gente já Uhum. reconhece, né, dos Já coreógrafos reconhece, brasileiros. exatamente. Muito Exatamente. legal. Então, vamos lá, vamos continuar. Gostei da sua resposta. Tá babado esse O que é que quiz. você. Outra pergunta difícil, talvez, viu? Pelo menos todos os convidados dizem que é difícil. Hum. Cecília Cash e Jorge Silva, ainda eu fiquei assim, meu Deus, eles não vão responder, mas eu acho que você responde. Se você fosse eleger Ixi. um lugar na sua carreira mais importante, assim, qual é o lugar mais, qual foi o momento mais importante da sua carreira? Se você pegasse esse momento e colocasse na sua estante emocional. Nossa. Difícil. É babada essa, menino. A situação trabalhada das babadeiras. Rapaz, não sei se eu teria um momento. Eu tenho muitos momentos assim, momentos muito bons e momentos muito ruins assim, né? Uhum. Então, eu lembro, teve um que foi, não é o melhor, né? Nem o pior, mas tem um que marcou muito assim, né? Eu lembro que a gente tinha fez um a Experimentamos fez um trabalho, né? Bruno coreografou um trabalho e aí a gente escreveu esse trabalho para um festival. E a gente, assim, ó, com certeza que a gente ia passar, a gente não passou. E aí, aquilo, eu fiquei, meu Deus, menino, eu fiquei tão louca que eu comecei a andar, fui fazer Cooper para poder botar para fora, porque eu tava, assim, e isso foi super motivante, porque depois fiz assim, né? Então, foi um sentido não tão bom, mas que foi bom também, né? E assim, então, esse é o que eu lembro, assim, muito marcou, mas não sei se seria, né? Acho que tem vários momentos bons, assim, importantes, na verdade. Né? Importantes no sentido bom e no sentido não tão legal, né? Não sei se eu conseguiria eleger um assim, não. Eu sou questão, eu ia querer botar todo mundo junto. Não ia dar muito Aham. certo, não. Mas tem uns momentos, assim, bem memoráveis mesmo, assim, tem um. Tá, vou trazer um mais recente que foi uma viagem que a gente fez para uma cidade chamada Curaçá, né? E a gente dançou um espetáculo com a Experimentamos Companhia de Dança, a gente dançou um espetáculo chamado Palco Nasce Todo do Backyard, que é um espetáculo que a gente traz algumas brincadeiras infantis, e nessa cidade a gente dançou em um bairro chamado Populares, se não estou enganado. E nessa rua, né? Nessa rua tinha uma casa e tinha uma menina que morava com a avó dela. E essa menina, ela me emocionou muito, porque ela, né? A gente conversou, ela trouxe a gente precisou utilizar o banheiro, a gente utilizou o banheiro da casa dela e ela tinha me pedido para tirar uma foto, né? E aí eu tirei a foto com ela e eu ia passar para ela, mas ela não tinha celular. E aí eu falei, não, eu preciso dessa foto para essa menina. E aí eu rodei na cidade, consegui imprimir a foto e levei para ela, né? Vitória, o nome dela. E isso me marcou muito, né? Acho que uma das sensações mais recentes, assim, boas nessas lembranças da carreira foi essa. E marcou muito porque ali eu falei, realmente eu posso fazer o que eu estou fazendo. Foi um gás para continuar, né? Em meio a toda
os desmontes que a gente está vivendo, em meio de todo o genocídio, em meio a todas as coisas que a gente está vivendo, a arte e a educação realmente é o caminho. E cuidar das nossas crianças, estar perto das nossas crianças, pensar nas nossas crianças, é pensar no futuro, é pensar no presente, é pensar na nossa manutenção enquanto humanos, enquanto artistas, enquanto seres, né? Realmente, eu me arrepiei agora que eu lembrei, porque foi realmente uma cena muito, muito tocante, assim, para mim, né? Eu botei até um post falando sobre isso, que mexeu muito comigo, né? Então, acho que é uma das mais recentes, assim, não seria a máxima, mas uma das mais recentes, assim, que mexeu muito comigo, né? Foi isso. Que Tá lindo. respondendo as É uma coisas, experiência. Tá vendo aí, ó? E trouxe uma história lindíssima, porque é lindo quando a gente consegue, né, tocar de alguma forma o público ou as pessoas, né? Tanto como intérprete quanto artista, ou enfim, como coreógrafo. exato. Gostei muito. Agora, eu acho que agora sim, a gente tem ainda tempo, né? Tem meia hora ainda. Eu queria saber de você o que é que você acha do mercado profissional, vamos dizer assim, o mercado cultural daqui da cidade. Sim, tá. É babado. É... Por quê? A gente vive numa cidade, né? Que a gente tem cidade-estado que é tão diverso, tão plural, tão potente em termos culturais. E a gente é extremamente marginalizados, né? Enquanto vídeo que a gente está passando, né? Com todo esse momento caótico que a gente está vivendo e que a gente está implorando, né, para que as instâncias que deveriam, que tem como a sua função de ser esse lugar, esses espaços, essas instituições que fossem prezar pela manutenção da classe, né? Então, eu estou fazendo parte da rede emergente de dança, que está composta por diversos artistas da dança de Salvador, artistas independentes, não só de Salvador, mas de outros municípios do estado também, e que está pressionando o governo para que eles possam ter um olhar que há muito tempo, né? Então, a gente não está cobrando uma coisa agora, pontual, a gente não está falando, obviamente, que a gente está bem na conjuntura de ser um momento emergencial, de recorte, mas a gente está pautando políticas públicas há muito tempo. Né? Então, a gente tem plano estadual de cultura, a gente tem um plano estadual de dança, que inclusive foram planos que foram serviram de modelos para o plano nacional. Né? Então, a gente tem políticas, mas elas não estão sendo executadas. A gente tem a lei orgânica, que vai versar sobre muitas questões da cultura dentro do Estado, mas que ainda não está sendo executada. Então, assim, é muito complicado a gente falar quando a gente não tem total aporte disso. Né? Então, a gente realizou conferências, a gente vem realizando reuniões, a gente está o tempo inteiro tentando esse diálogo com o poder público e o que a gente consegue afirmar nesse momento, porque a gente já vinha percebendo há bastante tempo, mas o que a gente consegue afirmar é realmente que existe um esquecimento, né? Então, que só existe uma recordação de nós artistas enquanto se precisa por alguma coisa muito específica, mas que durante o dia a dia, durante todo o restante do ano, é extremamente sucateado, né? Então, a gente está passando há bastante tempo, se eu não me engano, acho que já tem 3 ou 4 anos que a gente está com uma sala do Espaço Xisto sem conseguir utilizar, né? Por conta de que, primeiro, não estava se conseguindo realizar a licitação, depois conseguiu se realizar, e aí depois a obra que se fez não era para ter sido feita daquela forma, tem uma infiltração que está vindo da biblioteca, e a infiltração está caindo exatamente em cima do tablado, e aí está parado porque não se tem dinheiro, não se tem para poder mudar, o teatro está fechado, a gente está com o Espaço Xisto fechado, que é um dos teatros extremamente importantes, é um espaço extremamente importante para a dança baiana, que está fechado, a gente está sem apresentar no Espaço Xisto no teatro, né? Então, grupos residentes que estão lá antes da pandemia, que estavam se revezando para poder utilizar uma sala
eu nunca lembro qual é a ordem, mas acho que é a sala Emília Picard, e o Uhum. palco que está extremamente impossível, porque sem ar-condicionado, o processo de fechar a caixa ali é complicado. Então, tá com bastante ar, então tinha dia que a gente ensaiava lá e que a gente saía espirrando, saía com crise alérgica. Então, assim, a gente vê que está existindo um socateamento dentro do campo cultural há bastante tempo, né? Então, agora a gente consegue afirmar mais ainda. E aí, quando a gente pensa no mercado cultural, e aí eu vou fazer o recorte do mercado de dança, não tem como a gente não pensar nesses recortes, e pensar também no recorte racial, porque é uma cidade extremamente majoritária de negros, né? Que estamos o tempo inteiro à margem da sociedade. Então, a labuta da gente todos os dias para poder se reafirmar, para poder estar nesse espaço, mas que a gente não encontra, né? Políticas públicas efetivas que estejam em ação, em execução, para poder dar suporte para nós, né? Então, a gente começa a fazer essas redes, continua fazendo essas redes entre nós, se colaborando, mas que tem uma hora que não se dá mais conta, né? Não se dá mais possibilidades, né? Então, tem uma hora que precisa ter o financiamento mesmo, o aporte, e que não é só, quando a gente fala de financiamento, não é só o financiamento direto para os grupos também, que também é importante, mas a própria manutenção de um espaço, né? Então, a gente hoje na cidade, a gente só tem o espaço artístico com um espaço que a gente consiga trabalhar o corpo, que é um corpo que sobe, que desce, que rola no chão, que dá pirueta, que cai, que levanta, um espaço apropriado para poder se ensaiar, né? Porque a gente não consegue fazer qualquer dança ou uma dança específica em qualquer espaço, né? A gente trabalha com o corpo, então o corpo é uma coisa extremamente sensível, séria, né? Não é qualquer espaço que a gente pode estar realizando. Então, são essas questões que a gente vem trazendo, né? E aí, quando a gente recorta também do mercado, a gente também vai pensar nos financiamentos de editais, de apoios públicos, de políticas nesse sentido, né? Que dá um pouco de conta, mas não resolve, né? A gente pode dizer que pode ser um mecanismo extremamente importante, mas que não resolve as demandas, né, da classe, que são muitas, então, e são muito específicas. Então, a gente vai pensar a dança vai ter suas demandas específicas, a gente vai pensar o teatro vai ter suas demandas específicas, a gente vai pensar o audiovisual vai ter suas demandas específicas, e a gente precisa trabalhar dentro das especificidades, mas também dentro de um coletivo, né, para que a gente consiga pulsar juntos e ir avante dentro das nossas questões, né, enquanto coletivos mesmo. Surgiram duas perguntas na sua fala. Me surgiram duas perguntas que não estavam no meu roteiro. A primeira é sobre o espaço em relação ao teatro em Salvador. Você, como intérprete, como produtora cultural, você acha saudável a relação dos teatros, dos espaços que a gente tem, dos teatros aqui de Salvador, com os artistas, principalmente os grupos independentes de dança e teatro? Você fala da gestão dos espaços, dos gestores do espaço, da gestão com nós, com os artistas, Porque assim, com os grupos? Porque como você falou, a gente tem o espaço xisto como muitas vezes como a única possibilidade nossa, né? A gente tem o Vila, que tem um diálogo que você, né, uma galera que atende a gente super, são super abertos para esse diálogo. Mas em relação à possibilidade com grupos independentes que não têm verba, que não têm rotatividade monetária mesmo, não existe dentro de um grupo independente. Né? Eu estou há 10 anos num grupo independente, eu sei, a gente não tem grana. A gente tem grana para pagar quando a gente passa no edital, as coisas acontecem e acabou o dinheiro. A gente não tem é o que Cristina Castro fala sempre. A gente precisa de uma manutenção desses projetos. O projeto não pode ser pontual. Tem que ser também, né? Tem que acontecer, claro, não tem que deixar de ter, mas a política pública tem que pensar que a gente precisa de uma manutenção maior e que a demanda do mercado é muito grande, a gente tem muita coisa de qualidade. E a gente precisa dessa manutenção, né? Eu estou há 10 anos e eu nunca paguei um salário de 6 meses para os meus bailarinos. Isso nunca aconteceu.
Então, é um sonho, é o que eu almejo. Mas eu digo assim, no sentido de... E os outros teatros? A gente tem muito teatro em Salvador. Muito. Uhum. Tirando o Uhum. Gamboa, que às vezes não tem nem possibilidade de você levar uma companhia grande, Sim. ou outros teatros, né, como o Xisto. Você acha, como é que você vê essa relação do teatro aqui em Salvador com os artistas independentes? Então, quando eu trago o exemplo do Espaço X, eu trago uma questão mais, porque o Espaço X é um espaço público, né? Ele está diretamente ligado à Secretaria de Cultura, assim como o Solar Boa Vista, assim como o Teatro Castro Alves, são instâncias que estão ligadas a espaços públicos, à Secretaria de Cultura. Assim como o Teatro Gregório de Matos, o Espaço da Barroquinha, que está ligado ao âmbito da Prefeitura. Uhum, Então, é isso. É muito complexo a gente falar desses lugares, porque a gente consegue ver que existe um trâmite para alguns e para outros nem tanto. Os diálogos nem sempre são fáceis, nem sempre. Então, eu já lembro de ter esperado 4 meses, 5 meses. Eu já tive projeto que eu tive que remanejar datas durante mais de 4 vezes para poder atender uma demanda do espaço, porque também, né? Então, é uma mão é uma via de mão dupla. Então, também tem as questões que a gente, enquanto está do lado de cá, enquanto artista, a gente vai ter as nossas questões também, nossas limitações, nossas pertinências. Os espaços também vão ter, né? Então, é sempre estar nesse jogo. Então, quando a gente pensar em espaços que são privados, então, Teatro Vila Velha, Teatro Módulo, acho que o próprio ISBA também. Então, são outros espaços que têm um outro tipo de organização, tem um outro tipo de gestão. E os espaços públicos são esses espaços que a gente precisa estar o tempo inteiro falando, gente, a gente precisa resolver a situação. Então, não dá para deixar um espaço como o Xisto, que é um espaço que comporta muitos grupos independentes e que, se a gente for parar para fazer aqui uma lista agora, a gente vai conseguir listar de cabeça que a gente já tem uns 60 grupos. Em 2 minutos a gente consegue listar aqui 60 grupos. Como é que a gente não consegue ter? Como é que a gente não pode ter atenção para esses grupos? Como é que a gente vai invisibilizar esses grupos? Isso só dos que a gente vai lembrar aqui, fora os que a gente vai, um que vai puxando o outro, que vai puxando o outro. Uma teia que não tem fim. Então, como é que a gente não vai pensar nesses grupos? Como é que a gente vai não dar espaço, não dar suporte para eles? Então, é muito complicado, né? E aí, quando eu vejo essas relações com esses espaços, sempre nesse lugar, ok, a gente está na perspectiva de tentar encontrar esse lugar, mas a gente também tem que discutir com o poder público essa viabilização. Então, por exemplo, a gente já teve, em algum momento, não vou recordar agora, que a gente tinha lançado a proposta de alguns casarões ali do Pelourinho, que eles fossem transformados em espaços que a gente pudesse estar ocupando, os grupos pudessem estar ocupando. Porque é uma demanda real, é uma demanda séria e urgente da classe artística ter espaço para ensaio, principalmente de dança. A gente precisa de espaço para ensaiar, né? Então, a gente está vendo, tem espaços, se a gente vê que tem possibilidades, que a gente vá tentar esses espaços, que a gente abra esses espaços para a comunidade, que a gente possa ocupar, que a gente possa ocupar mesmo, que a gente possa colocar para movimentar, que a gente possa estar com esses corpos ativos nesses espaços, né? E que também não termine, porque pode terminar, me fugiu a palavra agora, né? Que é centralizar só em um espaço, né? Então, que a gente consiga ter uma diversidade de espaços. Então, por exemplo, eu lembro que a gente teve um tempo que a gente ensaiou com a Ata Mistério de Dança no Solar Boa Vista, né? Eles têm, eu acho que era uma sala ou eram duas, eu não recordo agora. E tem um tempo que a gente não ouve falar quais as atividades, até antes da pandemia mesmo, quais as atividades que o Solar estava propondo. Né? Então, também tem uma preocupação de que esses espaços precisam estar sendo visibilizados, precisam estar recebendo recursos, precisam estar em manutenção, porque a gente precisa também se manter. Né? Então, eu acho que são mais essas questões. E que é isso, bato mais uma vez na tecla, não é fácil, mas que também não é a coisa mais complexa também, né? Então, isso a gente sempre vem trazendo. Então, pontuando, gente, a gente precisa ver esses espaços. A gente tem com o EPA mesmo, né? Que é o
o encontro periférico de arte que a gente realiza, a Experimentando realiza, tem a gestora, a Manucena de lá do Gregório, que ela fala, gente, é imprescindível vocês estarem aqui, é imprescindível outros grupos estarem aqui, porque são esses grupos que estão trazendo outros artistas, estão trazendo outros espectadores, estão trazendo outros públicos para ocupar esses espaços, né? Então, que a gente também sofreu uma marginalização de saída do centro, né? Então, a gente foi empurrado, está sendo empurrado o tempo inteiro para a margem, né? Então, a gente precisa também voltar a ocupar esses espaços. E os próprios espaços privados também, né? Ver como é que a gente consegue manter esse diálogo e abrir esses espaços para os artistas, porque senão a gente também não consegue só se manter dentro de uma perspectiva pública. Então, a gente precisa ter essa comunhão, né? Eu acho que talvez essa correlação entre espaço público e privado, né? Eu tô te perguntando isso porque, assim, eu observo Eu não sei se eu muito... respondi muito bem, essa Respondeu. pergunta, mas era mais ou menos, porque é muita coisa, aí eu vou falando uma e volta outra, enfim. Mas Vamos lá. respondeu. Eu estou te perguntando isso porque eu acho o espaço xisto importantíssimo para a cultura e para o desenvolvimento cultural dos nossos grupos independentes e dos nossos artistas independentes. Muita coisa já passou pelo espaço xisto. Eu já ensaiei lá, eu já apresentei muitos projetos lá. E eu peguei várias gestões do espaço xisto, né? E existem reclamações, e enfim. Mas eu, fazendo uma meia-culpa, também tentando me colocar no lugar do outro, não existe espaço, não existe gestão que segure a demanda que é o espaço xisto. A demanda de artística que tem naquele lugar. O Jorge chegou no momento certo. Não existe. Então, eu acho que esse momento o que eu estou perguntando dos teatros privados é que eu já tentei e já expliquei. Eu sou um grupo independente. Será que a gente poderia fazer um acordo? Não tem acordo. Me desculpe, não tem acordo. Não tem acordo. A gente só vai conseguir dançar, por exemplo, talvez o TCA abra as portas se a gente for com um grupo, com uma reunião de grupos de artistas que façam alguma coisa, eu talvez tenha. Não sei, nunca tentei. Mas, pelo que eu vejo, né? Mas todos os Você falou um espaço babado de Salvador, porque esse é um que é babado. Para entrar, é babado. Esse aí é uma live inteira que a gente teria que passar, né? E convidar várias pessoas. Pois é. Mas eu acho que se existisse... Vitor, rapidinho, não querendo cortar, mas já cortando você, e que é importante a gente falar, porque é um espaço público. É um espaço público, e a gente já teve reuniões para falar sobre isso, inclusive no próprio espaço artístico, né? É um espaço público, a gente precisa ocupar esse espaço, né? Então, não pode deixar só na mão de um grupo, ou de dois, né? A gente tem demandas, a gente tem muitos grupos na cidade, a gente tem muitos artistas, né? Que precisam estar ensaiando, que precisam estar ocupando, que precisam estar fazendo, e a gente o tempo inteiro tendo ai, não pode, ai, a gente não consegue, a gente não pode, né? Então, é muito, não sei nem como falar, mas é muito complexo. Algumas relações são muito complexas mesmo. É porque eu tô te perguntando isso também. Não, é porque só uma vez eu soube que existia um grupo deles, de gestores de teatro de Salvador. Eu não sei se isso é verídico, mas duas pessoas me disseram que existe. Eles fazem reuniões sempre, tanto de espaços públicos quanto de espaços privados, né? E eu, como artista atuante, que tento colocar um espetáculo, um projeto meu sempre que, né? Eu não vejo esse diálogo acontece entre eles, mas eu não vejo esse diálogo num todo. Não chega a gente. Não no sentido de saber o que eles estão resolvendo dentro da cúpula lá dos gestores, não é isso. Mas se eu fui no ISBA e o ISBA me cobrou X, não vou dizer os valores para não ser injusto. Eu não tenho esse dinheiro. Meu grupo é independente, né? Mas para você dançar no ISBA é X. Se você vai no Jorge Amado e o Jorge Amado te cobrou
X, você também não tem esse dinheiro. Aí você vai em outro, no módulo, como você falou, enfim. Aí você vai batendo de porta em porta e você não tem esse espaço porque o X tá cheio. Isso não existe uma comunicação entre eles. Ó, tem um artista, eu não posso, por uma demanda X ou por uma questão organizacional da empresa que não me permite doar essa pauta. Então, pô, tem tanto artista me pedindo pauta, será que eu não consigo fazer uma coisa como gestor de um teatro? A minha função é só sentar e canetar? Não estou questionando a função do gestor de teatro. Uhum. Mas será que essa visão tem que ser. É uma visão mercadológica, é um fenômeno que acontece em Salvador, entendeu? Então, será que não são eles que deveriam também propor alguma coisa, já que existe? Porque eu sei, eu conheço outros grupos independentes e sei que outros grupos independentes tentam. E muitas vezes Uhum. conseguem, através de vaquinha, para pagar uma pauta. Sim. Para pagar uma pauta. Não é para pagar o bailarino, ou para pagar uma luz, ou para pagar o linóleo, o carreto, nada. É para pagar a pauta do teatro. Entendeu? Então, se existe esse esforço da classe artística, será que não deveria ter esse diálogo entre eles para, de repente, vamos tentar tabelar um valor para grupos artísticos dentro da nossa realidade? Ou vamos ouvir a classe propor? Eu estou falando isso aqui, gente. Essa ideia veio agora, nesse momento de isolamento. Vamos ver se, de repente, a gente pode plantar uma semente e depois, né, a gente fazer. Mas será que não seria interessante a gente fazer uma reunião e trazer para os gestores, a gente tem esse grupo, o X está parado, existe uma demanda na cidade, demanda artística de produtos que se estruturaram de uma forma e não estão conseguindo espaço para ser apresentados em relação a Uhum. edital, e a gente sabe como é edital, você tem que Sim. cumprir datas e é uma burocracia, você sabe, né? E como é que acontece? Sabe? Eu sinto essa falta em relação Uhum. a essa resposta da gestão. Sabe? Óbvio que eu não sei, eu nunca estive nesse lugar. Não Uhum. é, vamos dizer, né? Não posso afirmar com todas as certezas, não posso. Mas eu estou dizendo assim, numa visão externa e superficial do que acontece. Porque é uma coisa Uhum. séria. O X está Sim, parado. sim. A gente está tentando, né? A gente liga, a gente pergunta, a gente vê o que pode ser feito, assina a petição, assina abaixo assinado. A gente faz o que a gente pode, né? O que chega através da gente. Mas a gente não consegue chegar naquela parte burocrática. Não, como eu vi a live de Rafael Leal ontem, né? Com delicadeza, não, né? A gente não consegue. Dentro, né? Dentro da finesse, a gente não consegue chegar, passar pela burocracia. Mas isso me incomoda muito, porque eu me colocaria nesse lugar, se eu estivesse ali, né? É Pô, tá isso. vindo. É um. Dessa sua fala, essa não é um questionamento tão recente, né? Isso é um questionamento que a gente já está trazendo, principalmente a gente que está em espaço. E tem uma coisa legal de falar, Vitor, que é o seguinte: não é porque, por exemplo, a Experimentando Companhias de Dança, a Atmosphere de Dança, a Jadiceva Companhia de Dança, o Balé Jovem de Salvador estão ocupando o xisto, que a gente não está ligado no que a gente está acontecendo, que a gente está sabendo que também tem outros grupos que não estão lá dentro e que deveriam estar. Então, pensar também, e aí quando você me traz essa provocação, que já é uma provocação que já está se fazendo há bastante tempo, então, é por isso que a gente sempre está, gente, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa resolver essa questão, porque é isso que a gente sabe que tem muitas pessoas que estão de fora, que a gente precisava ocupar. Então, se a gente já não tem mais um limite dentro do espaço X que vai conseguir comportar, a gente precisa ir para outros espaços. E quem é que vai. Como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai resolver essa questão? Então, e aí, trazendo essa provocação que você me faz de pensar dos gestores, me parece uma forma muito de não se aproximar da realidade, de não entender, de não conseguir visibilizar a realidade do que é o campo na cidade. Então, quando um gestor olha para a nossa cara e fala: eu não tenho pauta para você, ou eu não tenho pauta na data que você quer, eu só tenho para daqui a 3 meses, né? É muito complicado, porque assim, e aí termina, e aí uma coisa que eu tenho percebido é uma coisa. A gente tem os grupos que já têm, né, uma certa notoriedade, né, uma certa
proximidade com esses espaços, tem outros que não. E esses que não têm, a gente termina por conta das pautas, e isso às vezes tem a ver com a grana e às vezes não tem, se baseando no calendário dos espaços. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado Muito. para a gente, né? Então, a gente termina tendo que se basear pelo organograma que eles fazem, que diversas vezes vão mudando, acontece, né? Milhões de coisas que estão previstas e não estão previstas, mas para poder atender, então a gente termina fazendo as nossas atividades em cima do calendário dos espaços. E aí eu concordo com você, então precisa ter um olhar atento desses gestores, desses espaços, para a cidade que eles estão trabalhando, para a cidade que eles estão, para a cidade que eles passam, para os públicos que eles estão atendendo nessa cidade. Então, se eles não conseguem ter essa sensibilidade, essa proximidade com esses grupos, vai acontecer isso. Vai continuar, vai se repetindo essas práticas, né? Esse modo de ir organizando. Né? Então, é muito... É isso, acho que a gente são esses diálogos que a gente vai abrindo, que não é só uma inquietude de uma pessoa, uma inquietude coletiva, e que mais vezes a gente precisa intencionando, mais vezes a gente precisa colocando na roda, mais vezes a gente precisa estar tensionando e trazendo para dialogar. E se não dialoga, se a gente não conseguir dialogar, desculpa, a gente precisa subir na mesa. A gente precisa meter o pé na porta. Entende? Exatamente. Então, fazer que nem um meme aí, né? De Pacífico só o oceano também. Né? Então, até onde é que vai nosso diálogo, né? Porque tem coisas que são muito são muito fáceis, tem coisas que são muito práticas de resolver, né? Mas o entendimento de que as coisas precisam ser organizadas, civilizadas, burocratizadas, termina perdendo o feeling para que as coisas sejam mais simples, né? Que tem muitas coisas que podem ser muito, muito mais simples, né? Com certeza. Desculpe, a gente se empolgou tanto, passou tão rápido o tempo, só falta 4 minutos para a gente terminar. Foi tão legal que eu acho que a gente vai ter que marcar outro dia para a gente se Adoro. falar mais. Eu adorei. Eu vou responder por você, que eu acho que eu sempre termino perguntando como, com o artista que está ali, como a gente pode fortalecer nossas conexões. E eu acho que a gente já respondeu, eu e você, a gente já respondeu essa pergunta, que é dialogando. Eu acho que eu e você e qualquer outro que tiver disposto nessa cidade a fazer arte ou a continuar, né, no cenário, a gente tem que conversar. Jorge Silva falou isso, né, sobre amor, a gente falou muito sobre amor ontem. O Sim, amor não é pensar no meu amigo, no meu próximo, né? O amor é pensar sim, no coletivo, no coletivo. né? E rapidinho Então, pra gente cortar, mas e aí já deixando um recado, que às vezes eu não preciso. Eu preciso ter respeito pelo outro. Então, respeito de todas as formas. Eu preciso ter respeito pela minha classe artística. Então, eu não preciso amar de paixão, sofrer de amores por uma outra pessoa, por um outro artista, mas eu preciso estar lá incentivando e apoiando ele. E assistir o espetáculo do outro, eu acho que é uma das premissas da gente. Assim, a gente precisa se assistir, a gente precisa fortalecer os nossos colegas. Então, e eu falo isso pra gente mesmo, né? Então, eu sempre fico fazendo assim na cabeça, né? Qual foi o último espetáculo de dança que eu assisti? Qual foi o último espetáculo de teatro que eu assisti? Qual foi o último amigo próximo, o amigo mais distante que eu fui assistir? Qual foi o último feedback que eu dei para ele da obra dele, da pesquisa dele? Então, que são porque o sistema está aí para aniquilar a gente o tempo inteiro, né? A gente está indo contra. Nós artistas estamos indo contra o sistema o tempo inteiro. Então, eu acho que é essa manutenção dessa máquina que aí o Jorge traz, né? Essa afetividade mesmo. E que a afetividade não só no campo né? Aquela coisa romântica, mas também tá tensionando, tá próximo, tá dialogando, tá trazendo para a roda, né? Então, eu acho que fortalecer de diversas perspectivas, né? De diversos ângulos, assim, diversas visões, né? Então diversas, é com isso, eu certeza. já assisti vocês várias vezes, vocês não sabem, mas já assisti vocês várias vezes. Não danço jazz, eu tinha muita vontade, inclusive eu quebrei o pé uma vez quebrei o pé não, torci o pé uma vez que eu fui fazer lá de jazz, mas assisto pra caramba, então assisto flamenco, assisto dança contemporânea é sacanagem, né? Que eu faço. Eu assisto dança moderna, dança afro, balé clássico, então assisto, né? Vou assistir teatro, vou assistir música, vou assistir cinema.
Então, assim, é essa rede que a gente vai 20 segundos. fazendo. Até para quê? Para a gente poder indicar o coleguinha depois, na hora. Quem qualquer uma conversa indica o coleguinha, né? Então, querido, Exatamente. obrigadíssimo pelo papo. Estamos aí, estamos juntos. Antes da gente terminar, Vamos 10 colocar. segundos, fale uma pessoa para fazer uma conexão rápido, antes que caia. Ai, meu Deus!